A paz do Senhor, meus amados, meus seguidores. Estou aqui para cantar um hino. Esse hino fala sobre a oração. O pior momento de Jesus, naquele jardim das oliveiras, ali próximo onde ele ia ser crucificado. O monte da oração. Sabe, quando você tem seus filhos, todos crianças, e o pai sabe que está passando e vai passar por uma situação muito difícil, que nenhuma daquelas crianças, nenhum dos filhos, ainda criança, consegue fazer alguma coisa, e inclusive não entendendo nada. E o pai tem que passar por uma situação. Assim foi Jesus. Ainda que aqueles discípulos estavam ali todos supostamente prontos para estar junto no momento difícil, Jesus sabia que se eles não vigiassem, eles iam se escandalizar na morte de Cristo. Porque a esperança deles todinha estava em Jesus. Jesus convocou eles para serem obreiros, apóstolos. Mas você sabe o que é o mestre que te chama, o líder, te vocacionar, te chamar, te qualificar e colocar no meio para ser discípulo, ser obreiro. E de repente esse líder é morto. Só que se falando aqui da terra, o líder de coisas da terra é diferente, porque ali Jesus precisava passar por aquilo. Por tudo que os apóstolos estavam ali com Jesus, mas a salvação genuína ainda não tinha acontecido dentro da alma, dentro do espírito e do corpo de todos os 12 apóstolos. Ainda que eles caminharam, estiveram com Jesus por 3 anos e meio, a salvação só veio suceder na morte de Jesus Cristo. Teve momentos que o apóstolo Pedro começou a ter dó e compaixão de Jesus e até aconselhou dizendo: mestre, se você está sabendo que lá em Jerusalém vão te prenderem e vão te matarem, então não desça para Jerusalém, fica aqui. Ali era o espírito de amor, de misericórdia, de compaixão e de comunhão que o apóstolo tinha com Jesus. Acho que qualquer um de nós daria esse conselho para Jesus: não vai lá não, eles vão te matar. Só que Jesus sabia que ele veio para isto. Ele veio justamente para esta necessidade. O sangue dele ser derramado na cruz. A palavra diz que sem o Novo Testamento, a nova aliança, com sangue, e sangue puro, sangue santo de Jesus, nenhuma alma seria justificada dos pecados, nenhuma alma seria regenerada, ninguém jamais poderia se reconciliar com Deus. O papel de Jesus foi este: nos reconciliar com o Pai, o Criador. E precisava daquela fase, aquele cálice tão amargo na cruz. Ele olhava para os discípulos, eu acho que ele meditava: esses discípulos, esses meus apóstolos, estão tão convictos,
tão felizes comigo. Mas eles ainda não conseguem discernir que o mestre, que o Senhor deles precisa passar pela cruz. Por mais que eles já eram apóstolos, testemunhas verídicas de Jesus, mas ainda não estava de maneira alguma concretizado a salvação na vida dos apóstolos. Porque eles precisavam também, como nós, do sangue derramado. No momento que Jesus derrama o sangue, que ali ele verte a sua vida, a sua alma por nós, ele fala: Pai, consumado está. Aleluia. Consumado está. É difícil a gente explicar isso. É bastante difícil. Porque eu vejo ali os apóstolos com ele, tantos momentos juntos, tantos milagres, tantas maravilhas. Mas eles não tinham ainda a mínima experiência do que ia acontecer. Eles só ouviam Jesus falar. Jesus dizia às vezes assim: o pastor será tirado dentre as ovelhas. Outra hora ele dizia: o pastor será tirado dentre vós, e vós ficareis dispersos. Vós se dispersarão. Mas é necessário. Quase que eles não entendiam muito aquilo. E quando Jesus foi preso, todos eles se dispersaram. A Bíblia só fala ali de 2. O apóstolo Pedro, por mais que na fraqueza, que qualquer um de nós faria a mesma coisa ou pior, temendo a morte, mas ele foi um testemunha ocular. Muitos julgam o apóstolo Pedro por ele ter negado a Jesus. Ali não era a alma de Pedro, não. A alma de Pedro era amante por Cristo. A alma dele se derretia por Jesus. Quando ele nega, ali é um temor natural da morte. Porque se existe uma coisa que o ser humano nunca aceita, é a morte, é a separação deste mundo para o outro mundo. Isso é natural, aquilo, qualquer um de nós, não tem nenhum super-homem que pudesse dizer não e confessar que também era discípulo, porque ali Jesus já estava sendo julgado para depois ser levado para a cruz, e qualquer um que confessasse ser discípulo dele também ia ser morto, ia ser torturado. E Pedro, no seu natural, ele fala: não, nem conheço. Mas foi tão forte aquilo, que se alguém te conhece há 2, 3, 4, 10 anos, disser que não te conhece, você vai ficar tão indignado, mas tão indignado, que você vai cortar o relacionamento com esse amigo, essa amiga, com essa pessoa que você conhece, que já tem uma certa amizade. Você vai ficar tão indignado. A pessoa falar que não te conhece, sendo que a pessoa conhece o seu nome, sobrenome, se é casado, se você conhece a esposa ou o esposo, os filhos, conhece a sua origem. E Pedro estava ali por 3 anos e meio. Já conhecia Jesus profundamente. Alguém fala: você é um dos discípulos dele, não é? Ele fala: não. E na terceira vez ele fala mais forte: eu não o conheço. A Bíblia diz que nesse momento que o galo canta, Jesus olha para Pedro,
Só que o olhar de Jesus não foi aquele olhar dizendo assim, tá vendo? Mentiroso, covarde. Não, não foi isso. Jesus olhou para Pedro porque naquela hora cumpriu o que Jesus dissera. O galo não vai cantar enquanto tu não me negares 3 vezes. Só que se tem alguém que aposta, que põe a mão no fogo por alguém, é o próprio Jesus. Enquanto aquele povo reparou, até se indignou contra Pedro por ele ter negado, e até hoje muitos pregadores pregam abertamente de Pedro ter negado a Jesus. Mas uma coisa é certa, Jesus jamais se feriu. Jesus sabe o que Jesus fez? Ele relevou aquilo. Por quê? Porque Jesus tinha, na verdade, uma proposta. Jesus tinha certeza absoluta em quem ele estava investindo. Ele estava investindo em Pedro. E Jesus era o primeiro a saber que Pedro era um boneco de barro, um ser humano frágil, fraco, como qualquer um de nós. Jesus apostou e disse: este servo vai ser útil depois que eu partir deste mundo. Ele vai ter um peso de responsabilidade. Ele vai ser como que um presidente. Ele vai ser como que um líder dos demais apóstolos. Um líder das ovelhas. Porque a minha parte eu consumei na cruz e vou para o meu Pai. E vou enviar meu Espírito Consolador. E vai estar com eles. Mas precisa um para ser responsável. Enquanto muitos estavam achando que Pedro não devia ter negado, mas ninguém queria estar no lugar de Pedro, porque ia negar também. Eu, você e qualquer um outro. Só que enquanto isso, Jesus está investindo nele. Jesus está enxergando Pedro, sabe aonde? Vocês já leram a primeira e a segunda epístola do apóstolo Pedro? Já leram? Quando eu começo a ler as epístolas do apóstolo Pedro, eu volto lá atrás, quando ele estava no momento da prisão de Jesus. Por que ele estava ali? Porque ele era fiel. Os outros não estavam lá. Eu disse 2, o outro estava lá, o João, junto com a mãe de Jesus, distante, olhando os sofrimentos, Jesus pendurado. Glória a Jesus. Por que eu choro? Eu choro porque Jesus relevou tudo aquilo. Jesus não se importou jamais com a fraqueza de Pedro. Para nós foi muito forte. Para nós foi muito forte Pedro ter negado. Mas eu acabei de dizer, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher. O que mais me chama a atenção é que Jesus ouviu. Ele ouviu, porque a Bíblia diz que quando Pedro disse que não conhecia Jesus, disse para aquela criada, aquela mulher que perguntou, Jesus ouviu, mesmo sendo julgado naquele momento, cheio de algozes em volta dele, mas ele ouviu porque Pedro estava próximo à porta. E Jesus ouviu Pedro negar. Eu choro, sabe por quê? O amor de Jesus. Ele relevou aquilo. Porque Jesus tinha a certeza absoluta do investimento em Pedro. Glória a Jesus. Tem muitos obreiros e obreiras que pararam de dirigir igreja,
Tem muitos obreiros parados. Tem muitos pastores, evangelistas, presbíteros, missionários, missionárias, diácono, cooperador, que pararam de fazer a obra, porque se achou em momentos tão difíceis. Tem muitos obreiros que se julgam incapazes. Tem muitos que se julgam indignos de voltar a exercer a função que você exercia antes. Você está jogado, às vezes voltou até ao vício, voltou às vezes até ao pecado. Uma coisa eu te digo nesse dia: Jesus investiu em você. Jesus aposta em você. Não tem ninguém que possa apostar com certeza absoluta a não ser Jesus. Você, meu obreiro, minha obreira, que está tão parado, sem força, tem saudades dos momentos seus na obra de Deus, mas perdeu a força. E o diabo é astucioso. O diabo ainda fala: não adianta você voltar. Você não tem mais unção, você não tem mais força. É mentira de Satanás. Satanás é acusador, é mentiroso, é enganador, é covarde. Você, obreiro que está parado, volte, porque Deus está com você. Você, obreiro, quando lê a passagem de Sansão, quando furaram os olhos dele, quando escarneceram, debocharam dele, ele vacilou, na verdade. Ele descuidou. Mas Deus não deixou por menos. Esqueceram que os cabelos onde estavam, onde se consistia a força, que foi cortada na hora da fraqueza, das negligências dele. E ele começava agora a rodar aqueles engenhos que era para animal rodar, puseram ele, achando que ele ainda tinha força. Mas o Espírito Santo tinha retirado dele, tinha se retirado. Porém, com certeza, Sansão chorava e lembrava dos momentos preciosos. E o cabelo foi crescendo. Poucas pessoas que lêem a Bíblia param para meditar isso aí. Os cabelos foram crescendo de novo. Isto vale dizer que o Espírito de Deus foi voltando aos poucos. Daqui a pouco Sansão puxa aquelas colunas e derruba aquele prédio onde estava os escarnecedores, os debochadores, e não ficou um. Por mais que ele morreu ali no meio, foram quase 3.000 pessoas, mas Deus não deixou ele ser escarnecido até a morte, não. Com certeza ele foi salvo em Cristo. Deus está me falando que tem muitos obreiros que estão me ouvindo, obreiros que estão fortes, estão firmes e estão acompanhando este vídeo. Mas Deus também me mostra que tem muitos que estão ainda caídos. Estou falando com obreiros, tem muitos que pararam, tem muitos que largaram a igreja, largou a família, arrumou outra família, outra pessoa. Tem muitos que voltaram para as baladas, os vícios. Outros até para as drogas. E quando você está aí totalmente doidão nas drogas, no pecado, nas noitadas, quando você está envolvido no fervor do pecado, mas uma hora você deita, uma hora você põe a cabeça no travesseiro, e ali a sua alma chora, a sua alma, ela te cobra. Cadê o pregador? Cadê a missionária? Cadê o pastor? Cadê o diácono? Cadê o presbítero? Cadê o evangelista? Cadê a dirigente de Rosa de Saron? Cadê o dirigente do grupo dos varões? Cadê o líder dos jovens? Cadê o irmão que fazia culto nas ruas, nas praças, que entrava nas casas para fazer visita? Quando você põe a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo aos poucos te cobra.
E você começa a meditar, eu era cheio. Deus está falando com obreiros que pararam. Deus está falando com obreiros que abandonou, deixou, esqueceu, largou de lado. O Espírito Santo está te falando. O que ele te apostou lá atrás. Ele apostou com veracidade, porque ele tem o poder de fazer de você o que ele quer. Ele te chamou para a obra, ele te chamou para ser o obreiro que você foi, o obreiro que você era. Você é o mesmo, simplesmente você curvou a cabeça, simplesmente você deixou ser vencido pelo mal. Cristo te manda dizer, ele ainda que está contigo. Ele te espera com braços abertos. Ele te quer. Tem muitas almas esperando por você. Tem muitas almas esperando por você, obreiro, obreira, autênticos de Deus. Você chegou ao ponto de bater o pé e dizer que nunca mais ia fazer a obra de Deus. E eu vejo que tem alguns na UTI, alguns estão na prisão, outros estão virando até andarilho por aí. Jesus está dizendo, enquanto tu tem vida, meu servo, eu estou aqui. Enquanto tu estás com o olho olhando, enquanto tu ouve a minha voz, eu estou aqui. Eis que eu te espero. Eis que eu te espero. Ore para Deus. Volte para Cristo. Volte a fazer a obra. No jardim, Jesus Cristo clamava, quando os ímpios o foram prender, e falando com o Pai, suplicava pela cálice que ia beber. Com Jesus a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Qual orvalho que dá vida às flores, assim é para o crente a oração. Meus cuidados, tristezas e dores, Cristo a sabe por minha oração. Com Jesus a minha está no jardim constante oração. Quando a noite chegar e o mal me cercar, quero estar em constante oração. Deus me usou nesta gravação de hoje, no canal da Bênção. Eu estou pronto para te ajudar, meu querido obreiro, minha querida obreira, meu querido pastor, minha querida missionária, pastoras, obreiros em forma geral. Você que parou. Jesus me mostra muita gente que parou. Mas tem aqueles que parou e se afundou outra vez. Jesus está descendo hoje um gancho, a mão dele, para te buscar, onde você se encontra, na biqueira, no bar, na noitada, moças que eram cristãs, cantavam no grupo. Deus está te despertando hoje para voltar. Volte enquanto há tempo. Conte comigo. Pastor Aldo Cavalcante, Igreja Templo de Deus no Brasil. Aqui no litoral norte de São Paulo, São Sebastião. Estou aqui. Envia comentários. Peça oração. Põe o seu nome aí no comentário que eu vou orar por você.
fora aqui do vídeo, fora desse momento do canal, eu oro pelas pessoas. As pessoas que me pedem oração, que clamam, pedem socorro, eu estou aqui para ajudá-los. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. A paz do Senhor. Um abraço a todos. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém.